bem-vindos ao programa Jornada da Vida e hoje também ele é muito especial. Conhece pessoas que têm um bom salário, ganham bem, mas chega no fim do mês, não sobra nada e passam por uma dificuldade danada, apesar de um bom salário. E se isso não bastasse, tem pessoas que ganham bem, não sobra nada e ainda tem problemas de saúde. Só que a pessoa que você vai conhecer hoje, que nós vamos conhecer ela hoje, também viveu essa fase. Não sobrava nada no fim do mês, doenças pelo corpo, mas eis que vem a Seitonoi. Insistiram muito para ela, viu? Mas um dia, então, ela decidiu, eu vou. E a partir daí, então, tudo mudou para melhor. E, de repente, você também pode mudar ainda mais a sua vida para melhor. Hoje, ela é preletora da Seitonoi, supervisora da Regional Rio Grande do Sul, Rio Branco, que fica na cidade de Porto Alegre, a sede da Regional da Seitonoi, em Porto Alegre, chamada Rio Branco. Vamos conhecer, então, juntos, a preletora Miriam Viegas Alves. Muito obrigado, preletora Miriam. Muito obrigada, preletor. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Uma honra tê-la com a gente aqui. Muito obrigado, viu? A honra é toda minha, preletor. Muito obrigada. Bom, antes não sobrava dinheiro, agora deve sobrar bastante. Até estou precisando, é só falar com a senhora. Não, pode vir, porque agora eu tenho consciência que a provisão é ilimitada, preletor. E aí nunca falta, né? A gente não tem essa preocupação de ter montanhas de dinheiro no banco, entendi isso, que a provisão de Deus é ilimitada e que ela vem na hora certa, e a hora que eu necessitar, ela está ali, então não perco mais o sono, porque eu sei que Deus está presente, Deus vai na frente e a provisão dele é ilimitada. Portanto, o senhor pode pedir, porque eu posso lhe emprestar ou lhe doar, não vai faltar para mim, com certeza. Ganhei meu dia. Convicção, né? Obrigado, preletora Miriam. Obrigada, professor. Essa alegria toda sempre existiu? Ou... Não. Isso veio com a Seitonoi. Essa alegria que vem de Deus, que vem do fundo da alma, não importa o que a gente esteja passando, né, na parte fenomênica, né, porque a gente sabe que o fenômeno está aí, nós estamos encarnados, nós estamos que encarar, não tem jeito. Sim. E aí, então, nós com essa convicção de que nós somos filhos de Deus, nós podemos, sim, estar sempre rindo, né? E é isso que muda a nossa vida. Eu já tive depressão, né, em alguma fase da minha vida, antes de conhecer a Seitonoi, eu tinha 15 anos, eu tinha depressão. Então, 18 anos, quando eu vi, de vez em quando, eu ia para cima da cama, não saía mais. E quando isso tudo mudou, quando eu conheci a Seitonoi, conheci essa gratidão a Deus, né, e a reverência aos antepassados, e aí essa alegria brota na gente, e a gente só vai ficando cada dia melhor. Muito obrigada. Ô, Miriam, é verdade que você foi torrona para ser feliz? Convidavam você, mas nada de ir para Seitonoi? Nada de vir. Olha, preletor, e quando com isso, a minha grande gratidão à minha amiga, grande amiga, preletora Magda Bel da Silva, que é preletora da nossa regional. A Magda ela esperou 10 anos e não desistiu para que eu viesse para Seitonoi. Ela insistia, ela me levava convite para o Seminário da Luz, ela me levava revista, né? Ela nunca abandonou, nunca desistiu de mim. E aí, quando eu vim, eu fiquei, né? Aí, quando eu entrei, resisti, mas quando eu vim, eu fiquei de coração mesmo. Foram 10 anos te convidando? Exatamente. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguém dizer, eu já cansei de convidar minha vizinha, eu digo, não cansa, segue convidando, porque um dia ela vem. Mas muitas pessoas são convidadas e vão à primeira atividade e se encantam, ouve aquilo e fala, meu Deus, é isso que eu precisava. Mas também acontece de você ir, nossa, que estranho esse negócio, não aconteceu com você? Aconteceu comigo, preletor. Primeiro seminário, primeiro evento que a preletora Magda me convidou, eu fui,
Fiquei até a metade e saí embora. Mas o que ela quer com esse povo? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E saí fora, né? Mas aí depois ela não desistiu, seguiu me ligando, né? E eu seguindo, e até que um dia eu fui numa cerimônia para os antepassados, na associação local Menino Deus, e aí sim, aí eu me encontrei mesmo. Foi aquilo ali, preencheu meu coração, e aí nunca mais eu saí. Para nós aqui do Oriente, né? Do Ocidente, perdão, não é tão acostumados nós aqui fazermos essa cerimônia de gratidão aos antepassados, né? Mas a senhora foi numa primeira atividade, praticamente, da Seitonoye, depois de meia atividade, né? E a senhora se encantou com a cerimônia de gratidão aos antepassados. Me encantei, era uma coisa que veio assim, direto para o meu coração, porque aquele sentimento de gratidão para os meus antepassados eu já tinha, né? Para mim já acontecia. Eu tinha gratidão aos meus avós, aos meus bisavós, por todo o trabalho, porque eu venho de família pobre. Então, eles passaram muito trabalho para criar os filhos dele. E aquilo ali movia em mim um sentimento muito grande. Então, quando eu cheguei na Seitonoye, foi assim o casamento perfeito, aquele amor que eu já tinha pelos meus antepassados, chegar naquela cerimônia, orar por eles, né? Então, porque quando a gente pratica a religião católica que eu vim, é uma missa uma vez por ano e se esquece daquilo, né? E aí a gente vem para Seitonoye e aí ensino a leitura da Sutra para os antepassados diariamente, né? Olha, maravilhoso, não tem explicação que aquilo preencheu a minha vida. São poucas as pessoas hoje que sabem disso, né? Da importância de agradecer aqueles que foram, porque para muitos morreu, acabou. Morreu, né? Acabou, exatamente. Mas a gente aprende na Seitonoye que não é bem assim, né? Não. Eles estão aqui, estão à nossa volta. Eu sinto eles em algum momento assim que eu tenha de dificuldade, né? Porque, como eu disse, a gente está num mundo fenomênico, tem esse momento de dificuldade. Eles estão por perto, né? Eu sei que estão orando, oram comigo, né? E eu sempre que eles me protegem, e aí eu digo a eles, quando eu tenho uma situação difícil para resolver, que eu saio de casa, eu digo, olha, vão comigo, que eu sei que vocês vão junto. Eu sinto essa proteção sempre, 24 horas na minha vida. Com certeza. Que maravilhoso. A senhora agradece aos seus antepassados todos os dias? Sim, com certeza. Toda hora, na verdade, né? Toda hora. E uma coisa que eu sempre fiz, porque na Seitonoye eu também, isso eu já tinha em mim, o negócio de me doar para as pessoas. Eu venho de uma família bastante caridosa, os meus pais tinham essa prática de caridade dentro de casa. Então, eu, quando entrei para a Seitonoye, eu entrei com tudo, eu me dedicava e oferecia trabalho tanto na associação local quanto na academia de Santa Tecla. E todas as vezes que eu saí de casa, quando eu ia doar algum trabalho para a Seitonoye, eu oferecia o trabalho para eles, né? Sempre ofereci. Eu digo, eu estou indo, mas esse trabalho que eu estou oferecendo é para os senhores, né? Para a sua evolução, porque eles evoluindo, cada um de nós evolui também. Não que eles estejam atrasados, não. É um presente que eu dou para eles. O meu trabalho na Seitonoye eu dedico aos antepassados, sempre. Depois que eu me tornei preletora, cada vez que eu vou, até hoje, cada vez que eu vou fazer uma palestra, eu vou no oratório e agradeço a eles e digo, olha, eu sou aqui, hoje eu sou vocês aqui representando, e estamos indo lá fazer essa palestra, e é para vocês que eu dedico esse trabalho espiritual que eu estou fazendo. Maravilha. Preletora Miriam, estão perguntando como que faz para guardar dinheiro? Mas a gente não precisa se preocupar, na verdade, não precisa preocupar, porque o dinheiro está ali, o dinheiro é uma energia. A gente não pode, isso é uma coisa que eu aprendi na Seitonoye, não pode olhar aquela nota ali e ver que ela é a nota de tanto, de 100, de 200 agora, né? Porque se a gente considerá-la ali, aquela nota de 100, 200, ela é finita. A gente tem que olhar para o saldo do banco e dizer, isso aqui é só uma referência, né? Na verdade, eu tenho tudo que eu preciso a hora que eu necessitar. Então, às vezes, a gente entra no fenômeno, a gente entra em depressão, a gente perde o sono, porque a gente se esquece disso aí, né? Então, o dinheiro é uma energia, uma dádiva de Deus. Recebo na hora que ele tem que vir e ele vai, porque também tem que gastar, né? As pessoas precisam de emprego, eu tenho que investir, né?
Mas teve um momento da vida da senhora, apesar de ter uma remuneração boa na época, parece que sempre faltava. E Sempre faltava. depois conheceu o ensinamento da Seichonoye, então esse sempre faltava já mudou completamente, né? Apesar de a renda ser a mesma, mas parece que as coisas vão se encaixando, tudo vai dando certo e tem tudo aquilo que precisa, né? E o que te ajudou a mudar essa sua maneira de viver, onde então da falta começou a ter abundância, doutora Miriam? Olha, tudo aprendi que tudo está na mente, né, preletor? É O livro de verdade. cabeceira aqui, Comande a Sua Vida Ah, com o Poder da Mente, né? Um dos livros que eu fantástico. leio. Tem vários livros da prosperidade. Os livros de prosperidade da Seiichi Noye são fantásticos, todos eles, não dá para escolher um. Então, aquele, eu gosto muito do vermelhinho lá, da Chave da Provisão Infinita também. Aquilo Sim, ali a gente tem que ler, reler, 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 porque tudo está na mente, o bloqueio está na mente, a pobreza está na mente, né? E a prosperidade também. E aí, e principalmente aqui nesse livro, um capítulo que eu gosto muito é na página 87, que fala da palavra, né? Porque a Seitianoye ensina que a palavra cria, né? E aqui sim. na página 87, o mestre diz assim: nossas palavras contêm a força motriz da criação. E influindo em nossas situações, nosso mundo e nosso corpo carnal, pode modificá-los para melhor ou para pior. Portanto, nunca é demais o cuidado na escolha das palavras que vamos proferir. O universo é um órgão auditivo extremamente sensível. Nunca devemos proferir palavras que magoem os outros, palavras que lhes incutam pensamentos impuros ou palavras que os humilhem. Isso foi uma coisa que eu tive que mudar, né? Eu entendi que eu precisava mudar não só o pensamento, mas a palavra, né? Nunca mais falar em falta de dinheiro, não se queixar de dívida, né? Porque não adianta a gente se queixar. Por que a gente vai se queixar de dívida? Eu falo nas minhas palestras, digo, gente, só falam de dívida se você vai lá no banco negociar uma, né? Porque aí aquela pessoa no banco, ela vai poder te ajudar. Agora, aquela outra pessoa do lado, ela não está interessada se a gente tem dívida ou não, entende? Porque ela também já tem os problemas dela. Ah, Então, não vamos falar em dívida, nós vamos ver a abundância, né, de Deus. E não é rezar para acabar com as dívidas, né? É a gente conectar com a provisão infinita de Deus. Esse aí é o grande segredo, né? Não é rezar para acabar com as dívidas, né? É conectar com a prosperidade de Deus. E aí foi isso que mudou na minha cabeça, né? Foi isso que mudou na minha vida, porque mudou a cabeça, mudou a mente, a vida mudou, né? doutora Miriam, a senhora deu uma dica maravilhosa aí para todos nós sobre a força da palavra. E por desconhecermos isso, muitos falam coisas negativas, né? Pensam coisas negativas, demonstram também na fisionomia coisas tristes, por exemplo. E uma pessoa que fala, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, ou me ajudem, ela não está sendo boa com ela mesma, né? Com certeza ela está se tornando uma vítima e cada vez mais ela vai se vitimizar e cada vez mais ela vai atrair situações em que ela é vítima, né? Porque ela está se deixando levar, né? O mestre nos diz que esse mundo fenomênico ele tem a força da gravidade, ele nos puxa para baixo, normal. Então, a gente precisa, através da oração e da leitura dos livros sagrados e das sutras, nos manter sempre acima, né? Manter elevada a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para a gente conseguir planar. Eu digo sempre que a Seitianoye nos ajuda a planar nesse mundo fenomênico, né? A gente não precisa sofrer, né? A gente encara as dificuldades e vai levando. Mas alguém que nos assiste agora, doutora, ela fala assim, né? Eu ganho um salário, eu tenho muitas despesas, então eu ganho pouco. E eu vim de uma família pobre, e eu sou pobre. O fato dela pensar assim, se expressar assim, não está ajudando em nada. E como que ela tem que, então, daqui para frente, pensar e falar para mudar a vida para melhor, Miriam? Ela tem que pensar que ela é rica, porque quando Deus nos criou perfeito, está escrito lá na Bíblia, né? Deus nos criou perfeito, com saúde perfeita, com harmonia, com tudo que um filho de Deus merece, né? Porque Deus não criou pobre.
né? Nós nos colocamos através das nossas atitudes, e muitas vezes nós nascemos num lar pobre justamente para aprender. Então, vamos mudar essa mente, né? Não, quando abrir a carteira e ter lá uma nota de R$ 2, não vai dizer, mas olha aqui, eu sou pobre, eu só tenho isso. Ai, Deus, muito obrigada por esses R$ 2 que eu tenho aqui na minha carteira. Abençoa o dinheiro que entra, não diga que é pouco. Deus, muito obrigada. Né? Se a gente abençoar esse dinheiro que entra, ele vai multiplicar. Porque o que acontecia comigo quando eu comecei, quando eu entrei na Setinoe, eu tinha bastante dinheiro na mão. E eu tenho certeza que todas as pessoas conhecem alguém que ganha muito bem e que está sempre sem dinheiro. Por quê? Porque a cabeça é de pobre, né? A mente não está alinhada. E se a mente não está alinhada, a pessoa acaba gastando dinheiro onde não deve, atraindo situações de despesa. Então, quem acha que ganha pouco, para de pensar que ganha pouco. Deus, muito obrigada. Não quer dizer que vocês vão ficar em casa assim fazendo nada, né? A gente tem que se empenhar para ganhar mais, né? Mas vai agradecendo esse pouco para vir o muito, porque se a gente não for grato com aquilo que a gente tem, o que Deus está reservando para nós não vem. Esse pensamento de pobreza, essa falta de gratidão por aquilo que eu tenho agora, porque se você hoje tem um emprego que ganha salário mínimo, é pouco? Tá, pode ser que no mundo fenomênico seja pouco, mas pensa que tem muitas pessoas que nem isso conseguem ganhar, que estão sem emprego. Então, agradeça esse emprego, porque ele é transitório. No momento que você agradecer, coisas melhores virão, vai vir outras oportunidades, mas se a mente está em gratidão, você atrai essas oportunidades, mas a mente com ingratidão vai repelir qualquer oportunidade que venha para você melhorar. Doutora Miriam, hoje a senhora tem uma postura mental fantástica e está expressando isso para a gente, que lição maravilhosa. Uhum. Para quem está em casa, por exemplo, nasceu numa situação mais complicada, onde cresceu com palavras negativas, como mudar? O que tem que fazer? O que a senhora fez para mudar essa sua postura hoje, que até então reclamava às vezes de tudo, não sobrava nada, e hoje é só alegria e só felicidade? Olha, sempre repetir, né, as palavras de gratidão, sempre repetir que eu sou rica, né? Infelizmente, eu sempre considero assim, a gente encarna numa família em determinada condição, mas isso não quer dizer que nós estamos condenados àquela condição ao resto da vida. Nós viemos aqui para crescer, tanto espiritualmente quanto materialmente. Então, não entre nessa vibração de pobreza. Não quer dizer que você vai ignorar a sua família, muito pelo contrário. Muita gratidão aos familiares, mas eu tive o exemplo dentro da minha casa. Minha mãe sempre foi uma pessoa batalhadora. Os meus avós eram muito pobres, mas a minha mãe conseguiu trabalhar, ela conseguiu fazer faculdade, ela conseguiu se aposentar muito bem, porque ela sempre disse, não importa, a família é pobre, mas eu não sou, eu tenho condições, eu posso lutar por um serviço melhor, por uma condição melhor. E ela via muito bem o que ela tinha que fazer, que ela tinha que estudar, ela tinha que aprender como é que se esforçar pela carreira que ela optou. Ela teve, aí vai optar por uma carreira, você tem que se esforçar. E aí é horas de estudo, horas de trabalho. Hoje a gente tem muitos cursos de graça, faculdades que fazem grandes descontos para pessoas de baixa renda. Então, a gente tem que olhar essa oportunidade, olhar o mundo não como dificuldade, mas como oportunidade. Você está vivendo, você nasceu numa situação de pobreza, mas você não está condenado para ficar com ela o resto da vida, né? Você é filho de Deus e tem condições, sim, de melhorar a sua vida hoje. Porque a Setionoye é a filosofia, a religião do hoje, não deixa para amanhã, né? O passado não existe mais, não importa se o seu pai foi pobre, né? Vamos fazer agora o futuro diferente, e o seu futuro você está plantando agora, tá? Maravilha, professora Miriam. Tem pessoas também que têm tudo para se tornar muito bem-sucedida na vida, a senhora sabe disso, né? Sabemos Sim. disso, mas parece que ela carrega algumas ideias equivocadas dentro delas mesmas, né? Que, sei lá, eu não mereço, Não. que Deus castiga,
E ainda tem um outro problema. Sou pecador e eu preciso pagar por isso. A senhora passou por isso também? Essa ideia de Certeza. pecado? Com certeza, preletor. E quando eu fui já várias vezes na nossa academia de treinamento espiritual de Santa Tecla, né? Que é onde realmente a gente consegue lavar a alma e resolver todos os problemas, né? Eu fui na academia primeira vez, e eu sempre vou, quando eu vou na academia, vou para assistir, eu fico sentadinha lá na primeira fila, tomando nota daquilo que o preletor está falando, porque tudo é ensinamento, né? E aí ele estava falando sobre essa questão de pecado, e para mim foi a coisa mais espantosa que eu ouvi na minha vida, ele dizer que pecado não existe. Eu digo, mas que... E eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, o que essa pessoa aí vive no outro mundo? Como o pecado não existe? Eu acabo de vir de uma religião que eu era pecadora, eu já nasci pecadora, né? Aí, então, para mim foi uma grande surpresa me dar conta dessa verdade que a Seitianoye nos ensina. Pecado não existe, eu não sou pecadora, eu sou filha de Deus e eu não estou aqui para pagar pecado, eu estou aqui para aprender. Porque se a gente entra nessa história de pagar pecado, é bem como o senhor está dizendo, a nossa mente ela começa a atrair situações de resgate desse pecado que a gente colocou na nossa mente lá, que existe, né? Então, nós não somos pecadores, nós somos filhos de Deus, estamos aqui para aprender, nós temos um compromisso nessa encarnação de sairmos daqui melhor do que aqui chegamos. Mas isso é uma caminhada de aprendizado, não quer dizer que é de pagar pecado o tempo todo, né? Então, isso para mim foi a grande verdade da Seitianoye, que eu fiquei assim, mais estarrecida do que quando eu ouvi pela primeira vez que o homem é filho de Deus, foi essa verdade de que o pecado não existe. Eu digo, minha nossa, pecado não existe, o que eu estou pagando, então? O que eu fiz da minha vida nessa intenção de pagar pecado, de sofrer, porque Deus gosta que eu sofra, né? Deus não gosta que eu sofra, né? Deus é pai, como é que ele vai querer como é que ele vai gostar que nós soframos? Não existe isso, né? Não tem como. Exato. A Seitianoye edita um livro chamado A Humanidade é Isenta do Pecado, né? O título do livro, né? E é um livro que, nossa senhora, se divulga muito, né? Todo mundo, né? É uma coisa fantástica e a gente tem que ler muitas e muitas vezes. E eu vou, agora que o senhor tocou no assunto desse livro, eu vou dizer para o senhor que quando eu peguei esse livro a primeira vez para ler, eu peguei o livro, eu li umas páginas e eu joguei o livro dentro da mesa de cabeceira. Eu joguei o livro lá e eu fechei ele lá. E todo dia eu passava, não, mas eu não vou pegar aquilo. Eu demorei, assim, eu acho que mais de 2 ou 3 meses para pegar o livro de novo. De tanto que aquilo me assustou, porque estava tão, assim, enfronhado na minha mente a ideia de pecado, que eu não conseguia nem ler o livro que estava dizendo que a humanidade é isenta de pecado, né? Mas aí depois, aos poucos, eu fui ler um pouquinho, daqui a pouco jogava ele lá dentro. Olha, mas eu vou contar para o senhor que a primeira vez que eu li esse livro, eu demorei um ano inteirinho para ler, porque foi difícil para mim, porque aí que eu notei o tanto que a gente tem a ideia arraigada de pecado. É impressionante, que a gente vê isso, parece que está no nosso DNA, é uma coisa muito, muito complicada isso. Mas a Seitianoye... A gente não aceita algumas coisas de cara, parece, né, Não, professora Miriam? exato. E graças a Deus, a Seitianoye também agora está disponibilizando todos seus livros, né? Através também do Mercado Livre, da Magazine Luiza, do Submarino, por exemplo, Americanas, né? Então, hoje as pessoas podem adquirir os livros da Seitianoye também aí, por essas outras plataformas. E tem muita gente, graças ao Mercado Livre, por exemplo, adquirindo os livros da Seitianoye. Mas mudando um pouquinho de página, professora Miriam, a senhora também teve problema de saúde, né? Cisto pelo seu corpo. O que aconteceu? Como a senhora se livrou dessas coisas aí? Olha, com bastante oração de perdão e reconciliação, né? Porque foi até num seminário também em Santa Tecla que o preletor falou, disse, olha, era o assunto, a questão de saúde, o preletor falou sobre o cisto com conteúdo de água, né? Que era o que eu tinha, cisto de mágoa, né? Então, se vocês têm aí
isso é uma coisa que sempre aconteceu e acontece com todo mundo que vai na Seitinoye, né? O preletor parece que está falando para a gente. Ele diz, mas será que essa pessoa sabia da minha vida? Está ali falando do meu problema. E eu tinha até comentado com ninguém. E aí ele disse, quem tem problema de cisto é mágoa, cisto conteúdo líquido é mágoa. Vá fazer oração de perdão para essas pessoas que você acha que lhe magoaram. Né? Porque isso aí também foi uma coisa que eu me livrei bastante. Para me livrar das doenças, eu tive que fazer muita oração de perdão, muita oração, mas é muita mesmo. Já chegou a situações que eu fazia mais de 650 orações de perdão por dia para uma determinada situação, e aí que eu fui sentindo isso, não era o remédio que me melhorava, era a oração de perdão, ia saindo do corpo todo esse resquício de mágoa, e nunca mais eu tive nada, não tive problema nenhum. Foi como tirar com a mão, como a gente diz. Porque tem muitas pessoas que ainda por não conhecer o ensinamento da Seitinoye, né? Não só por isso, né? Que Sim. Talvez nem imaginam que o problema que está manifestando no corpo, como o cisto, por exemplo, ela é em consequência de uma mágoa, de um ressentimento, Sim. de uma tristeza, Sim. né, preletora Miriam? Sim, sim. E quando perdoa, quando reconcilia, a doença vai embora, né? Eu tive uma vez um problema sério no joelho, preletor. Veio assim do nada. Aí eu fui no médico, né? E o médico, mais que depressa, senhora, eu acho que eu vou lhe dar um diagnóstico de artrose, eu acho. Porque eu vou fazer exame e tal. E aqui, eu digo, tá bom, muito obrigada. Né? Eu fui no médico te ouvi a opinião dele, né? Óbvio. Porque a gente também, a Seitinoye ensina que não é para a gente abandonar o médico, né? Estamos no mundo fenomênico, vamos ouvir a opinião. Mas aquilo não passava, ele me deu umas medicações e tal, eu tomei alguma coisa e nada passava. Aí um dia, com um preletor, um colega, eu comentei por telefone, eu disse, eu não aguento mais a minha dor nos joelhos, eu não estou podendo nem caminhar. E aí o preletor, que era muito meu amigo, disse assim, para de julgar que a dor vai passar. Quem é que tu está julgando? Aí eu fiquei muda, né? Eu digo, tá bom, muito obrigada, desliguei o telefone. Na mesma hora, comecei a fazer oração de perdão para aquela pessoa que eu estava julgando, porque nós não temos direito de julgar ninguém, né? Com a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Então, hoje eu não tenho mais dor. E se começar alguma coisinha no joelho, eu já paro e penso, quem é que eu estou julgando? Porque às vezes, instintivamente, eu faço. E aí já paro tudo e vamos fazer oração de perdão, que é o caminho, né? Não tem outra... É a nossa, como é que se diz? A nossa receita básica, a oração de perdão e a gratidão. Pelo jeito, a Seitinoye tem uma solução para qualquer tipo de problema. Tem. Preletor, que coisa incrível. Sabe que quando eu falo assim, o senhor sabe que a gente participa da Feira do Livro aqui em Porto Alegre, e quando as pessoas chegam perto e perguntam, do que trata a Seitinoye, que eu posso mostrar aquele monte de livro de tudo que é assunto, tem para educadores, tem para as crianças, tem para pai e mãe, tem para marido e mulher, tem problemas de relacionamento, tem tudo que é tipo de problema, né? Eu digo, aí mostra a coleção Verdade da Vida, eu digo, gente, aqui tem tudo, o mestre escreveu tudo que a gente precisa estar aqui. É impressionante, né? Tem ali, a gente tem solução para tudo. Tanto que esses dias eu dei orientação na regional, numa senhora que nunca tinha ouvido falar em Seitinoye. E a orientação era sobre aborto. E aí eu perguntei para ela, assim, depois que eu dei a orientação e mostrei, apresentei os registros espirituais, né, tudo, contei como é que era e o que ela tinha que fazer. Ela disse para mim assim, eu perguntei para ela, digo, mas como é que a senhora conhece Seitinoye? Não, mas eu não conheço. Aí ela disse, a senhora não conhece Seitinoye? Não conheço, mas como é que a senhora veio parar aqui? Aí porque ela ligou para a regional e ela marcou uma hora para fazer a orientação, né? E aí ela disse assim: não, isso aí foi uma massagista que eu tenho, que um dia ela estava na Seitinoye, agora ela está noutra religião, e aí quando eu falei para ela que eu tive um problema de aborto, ela disse: vai lá na Seitinoye, que é o único lugar que vão saber te orientar a respeito de aborto.
E aí eu vim e ela saiu assim muito feliz da vida. Depois ela mandou alguns WhatsApp, né, a resposta, dizendo que estava se sentindo muito melhor, que o problema que ela estava encarando realmente tinha melhorado, né? Então, e aí de vez em quando a gente recebe esses feedback, né? Algumas coisas, alguns assuntos, é só na Setionoye que a gente tem a solução, a orientação, né, para a pessoa melhorar. Maravilhoso, diretora Miriam. Infelizmente o tempo acabou. Nossa, que espetáculo, viu? Parabéns, né? Pela mudança, pela transformação. Obrigado aí por tudo que a senhora nos faz, nos ensina aí, transmite de bom para a humanidade toda. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado mesmo. Eu também. Muito obrigado a todos vocês que sempre assistem o programa Jornada na Vida. E olha só, hein? Já pensou? Você que conhece alguém, está com alguma dificuldade, alguma dor, um problema físico, compartilhe o vídeo de hoje. Com certeza você vai ajudar muitas pessoas quando elas ouvirem aí a receita da felicidade dada aqui para nós pela diretora Miriam. Muitíssimo obrigado a todos vocês e até sábado às 8 horas. Muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado! Alegre-se! O caminho à sua frente é só luz. Você é o nosso convidado para viver uma experiência transformadora. É o Seminário da Luz 2021, edição histórica, ao vivo, via internet, que ocorre no dia 21 de novembro, direto de São Paulo para todo o Brasil. Excepcionalmente este ano, o evento, que é realizado em separado quando presencial, nas regionais de todo o Brasil, desta vez será vivenciado em um único dia. Por isso, contará com a participação de milhares de pessoas simultaneamente. Numa agradável tarde e noite de domingo, com apenas um convite, você e todos com quem reside serão agraciados com sábias orientações diretamente no conforto da sua casa. Como dominar o destino usando as leis da mente? Como tornar o lar mais harmonioso? E como alcançar a verdadeira prosperidade estão entre os temas. O time de orientadores, todos preletores da sede internacional, certamente fará calar fundo na sua alma o ensinamento que extrairá a natureza divina do interior de cada participante. Preletor Heitor Miyazaki, Preletor Fernando Antônio Mendes Marques, Preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e Preletora Daniela Cristina Seguesse. E mais, a tradicional Meditação Shinsokan de oração mútua unirá preletores e participantes de norte a sul do país numa grande corrente de luz para doar e receber as vibrações da cura divina e do renascimento verdadeiro de todos como filhos de Deus. 21 de novembro, a partir das 14h30, Seminário da Luz 2021. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva, ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo nosso website que você vê na sua tela. Muito obrigado!